Bom dia a todos. Hoje é um dia que tem um brilho democrático especial, porque hoje se discute um projeto do povo, com o povo, na casa do povo. Eu gostaria, por isso, de parabenizar a iniciativa do deputado Mendes Tami, da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção e da Frente Parlamentar de Apoio às 10 Medidas contra a Corrupção. Meu papel hoje aqui é secundário, é basicamente introduzir especialistas que falarão sobre essas 10 medidas, sobre cada uma especificamente, e pessoas do povo que lutaram com sangue, suor e lágrimas pela aprovação dessas medidas, pela coleta das assinaturas. Nessa minha introdução, eu gostaria de deixar 3 pontos aqui para a reflexão dos senhores. O primeiro ponto é que a corrupção mata. O segundo ponto é que um paraíso de impunidade é um paraíso de corrupção. O terceiro ponto é que as 10 medidas contra a corrupção, elas formam um desincentivo apto, um desincentivo próprio, apropriado contra a corrupção. Em primeiro lugar, a corrupção mata. Quando eu fui nas minhas palestras sobre as 10 medidas sobre a corrupção que eu fiz ao redor do país, falar especificamente no estado da Bahia, um colega me contou sobre um caso que aconteceu lá. Descobriram em determinado momento que muitos remédios estavam espalhados à margem da rodovia. Começou-se uma investigação e o que se descobriu foi que aqueles remédios haviam sido adquiridos em fraude à licitação. O custo daquele remédio chegou a ser de 10 vezes o preço de uma farmácia. Mais ainda, grande parte daqueles remédios havia já sido adquirido com seu prazo de validade vencido. Aquele mesmo colega, procurador da República, ele tinha uma pessoa especial, uma pessoa que ele conhecia, que havia, naquele período, procurado um posto de saúde, correndo risco de vida, e a morte daquela pessoa poderia ter sido impedida se um daqueles remédios estivesse disponível. Um daqueles remédios que tinha o prazo de validade vencido e havia sido descartado, estivesse disponível na farmácia. A corrupção mata. A corrupção é uma assassina, sorrateira, invisível e de massa. Ela é uma serial killer que se disfarça de buracos em estradas, em faltas de medicamentos, de crimes de rua e de pobreza. Estima-se que se desviam pela corrupção no Brasil 200 bilhões de reais. Esse valor poderia triplicar o investimento federal em saúde, ou triplicar o investimento federal em educação, ou quintuplicar tudo o que se investe em segurança pública na federação inteira, compreendendo estados, União e municípios. Nós poderíamos ter um país muito melhor. Mais do que isso, estudos feitos pelo Banco Mundial mostram que, quanto maiores os índices de corrupção, menores são os índices de desenvolvimento econômico e social. Se nós queremos um país com uma economia mais forte, nós precisamos diminuir os níveis de corrupção no nosso país. O primeiro ponto, então, é que corrupção mata. Corrupção ceifa a vida de milhões de pessoas. O meu segundo ponto é que um paraíso de impunidade é um paraíso de corrupção. Eu ingressei no Ministério Público há 13 anos atrás, com 23 anos de idade, 22 para 23 anos de idade. Eu era uma pessoa que entrou no Ministério Público buscando promover justiça. Sabia que uma pessoa ou um grupo de pessoas não vão mudar o país. Apenas a sociedade e o Congresso, em parceria com a sociedade, são capazes de juntos mudar a nossa realidade. Mas eu queria dar a minha melhor contribuição. Comecei atuando em Campinas, fui para Curitiba e passei a atuar num grande caso, um caso que investigou o desvio de mais de 25 bilhões de dólares. Foi conhecido como caso Banestado ou Força Tarefa CC5. Nós propusemos dezenas de acusações criminais contra centenas de pessoas. O que nós descobrimos hoje, através de um levantamento de um jornal de grande circulação do estado do Paraná, é que todas essas ações ou já prescreveram, ou seja, encerraram de modo abreviado, porque foram extintas pelo decurso do tempo, sem aplicação de uma decisão judicial, por um furo do nosso sistema, por um buraco que produz impunidade, ou elas ainda estão tramitando nos escaninhos do judiciário rumo à impunidade. Nosso sistema é leniente e não funciona. Em seguida, eu passei a atuar num outro caso de desvio de verbas públicas num poder público. Esse caso também não deu em nada. Passei a atuar, então, num outro caso envolvendo grande corrupção e empresários. Esse caso fez seu caminho pelo sistema, chegou ao Superior Tribunal de Justiça. E lá foi enfrentada uma questão que é enfrentada em diversos outros casos similares e nunca nenhum caso foi derrubado com base naquela questão. Mas o meu caso, envolvendo réus influentes, foi colocado
de modo raso, ele foi derrubado de modo inesperado. A minha vida é uma vida de sofrimento, não só com a corrupção, mas com o insucesso da luta contra a corrupção. E eu conto a minha experiência, não por ela ser única, mas pelo contrário, porque ela é regra. Eu tenho centenas e milhares de colegas por todo o país que vivem e experimentam diariamente a impunidade das pessoas influentes. Nós temos um sistema de justiça disfuncional, que funciona contra o pobre e não contra as pessoas influentes. Agora, o nível de corrupção é alarmante. E a corrupção não é um problema de um partido A ou de um partido B, de um governo A ou de um governo B. A corrupção no Brasil ela é histórica, ela é endêmica, ela é sistemática, ela se arrasta ao longo das últimas décadas. Apenas na década de 90, um estudioso da corrupção no Brasil apontou 88 escândalos de corrupção só na área federal. Agora, o que corrupção e impunidade tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Isso quem diz não é Deltan, é quem mais estuda a corrupção no mundo. São autores como Susan Rose Ackerman, da Universidade de Yale, Robert Klitgaard, da Califórnia, são pesquisadores da criminologia do colarinho branco nos Estados Unidos. Impunidade alimenta a corrupção. Esses estudos dizem que o corrupto, ou a pessoa que decide ou não se corromper, ela faz uma análise basicamente de custos e benefícios, como se estivesse diante de pratos e uma balança. No prato da balança dos benefícios está o dinheiro que a pessoa desvia e que é difícil de recuperar para os cofres públicos. No prato da balança dos custos estão, ou pelo menos deveriam estar, a probabilidade da punição e o montante da punição. Mas nós temos diversos problemas no Brasil que afetam essa equação e favorecem a prática da corrupção. Em primeiro lugar, o dinheiro desviado do nosso bolso, do bolso da sociedade, é difícil de ser recuperado. Em segundo lugar, isso torna o prato da balança dos benefícios tentadora. Em segundo lugar, no prato da balança dos custos, nós vemos que, segundo um estudo publicado pela Fundação Getúlio Vargas, a probabilidade da punição da corrupção é de apenas 3%. Ou seja, em apenas 3 de cada 100 casos de corrupção se chega a uma punição. Agora, se o ouvinte acha que, nesses casos, a pessoa vai para a cadeia, não vai para a cadeia. Isso não é uma realidade, porque no Brasil a punição da corrupção é uma piada e é uma piada de mau gosto. A punição começa em 2 anos e a pessoa vai prestar serviço à comunidade ou vai doar cestas básicas. Isso gera uma ausência de qualquer barreira. Nós não temos muros como cidade, como país, contra a corrupção e a impunidade de nossos inimigos. Nós estamos expostos aos nossos inimigos. Para vocês terem uma ideia, eu fui analisar quantas pessoas estão presas por corrupção no estado do Paraná. Eu achei que não haveria nenhuma. Para minha surpresa, nós temos 54 pessoas presas por corrupção no estado do Paraná. Eu fiquei tão surpreso com isso, como eu conheço o sistema que não funciona, que é disfuncional, que eu fui analisar a ficha criminal de cada um deles. O que eu constatei foi que dos 54 presos, 52 praticaram crimes como descaminho, contrabando, direção alcoolizada ou tráfico de drogas. E na hora de serem presos, eles ofereceram uma propina para o guarda para não serem presos. 52 dos 54. E os outros 2? Um é um oficial de justiça que recebeu propina para fazer uma notificação, certamente não tinha um bom advogado, e o outro era um louco, alguém que foi submetido àquilo que a gente chama em direito de medida de segurança, porque era uma pessoa que fez fora das suas capacidades intelectuais ou volitivas plenas. Um paraíso de impunidade, portanto, é um paraíso de corrupção. Eu já pontuei que a corrupção mata, mais do que isso, que nós temos um paraíso de impunidade que gera um paraíso de corrupção. Agora eu vou para o meu terceiro ponto. As 10 medidas contra a corrupção formam um sistema de desincentivos apropriado para o combate à corrupção. Eu vou começar com um exemplo que eu ouvi na semana passada na Universidade de Oxford e foi pronunciado pelo ministro do STF, ministro Barroso. Ele contou uma história de um senhor já de idade, avarento, que estava à beira da morte. E esse senhor precisava ser transportado por uma UTI móvel, por um avião, de uma cidade a outra. E ele já estava praticamente sem sinais de vida, estava quase em estado vegetativo, não respondia às perguntas, e um dos seus filhos decidiu botar a mão no bolso e pagar aquele transporte. Pagou do seu próprio bolso. E colocaram esse senhor numa maca e levaram ele para o avião. Quando ele entrou no avião, ele olhou ao redor, olhou todos aqueles equipamentos, percebeu que estava no avião, e ele falou pela primeira vez em muito tempo: quem está pagando por isso? Vejam que um sistema de incentivos e desincentivos move os seres humanos.
Uma pessoa à beira da morte praticamente ressuscitou diante do incentivo apropriado. Nós vemos que outros países, como Hong Kong, venceram a corrupção diante de incentivos apropriados. O Brasil está na fila da honestidade, da transparência internacional, na posição número 76. Estamos longe de uma posição honesta. Hong Kong conseguiu avançar de uma situação de corrupção endêmica para a 17ª posição nesse ranking, exatamente porque estabeleceu uma política de incentivos e desincentivos apropriada contra a corrupção. Essas 10 medidas, elas têm 3 focos centrais que objetivam constituir um sistema adequado de incentivos e desincentivos, atuar sobre aquela balança sobre a qual nós conversamos. O primeiro foco dessas 10 medidas é trazer uma punição adequada contra a corrupção, em termos de pena, e que saia do papel, fechando as brechas da lei por onde os criminosos escapam. O segundo objetivo central desse pacote das 10 medidas é criar instrumentos para a recuperação do dinheiro desviado, atuando sobre outro prato da balança de incentivos e desincentivos. Por fim, não fechando os olhos para a realidade de que corrupção também é um fenômeno cultural, o terceiro objetivo central desse pacote é criar uma conscientização ainda maior dos danos que a corrupção causa e desestimulá-la por uma mudança de cultura, como aconteceu em Hong Kong, por meio de campanhas de marketing de massa contra a corrupção, de programas e pesquisas em escolas e universidades, por meio de treinamentos de todos os agentes públicos a cada 5 anos, em programas específicos que gerem reações automáticas contra a corrupção. Já me encaminhando para o encerramento, eu gostaria de destacar 2 características centrais desse pacote. A primeira é que as punições se aplicam para o futuro. Toda mudança de punição vale apenas para fatos praticados após a promulgação desse pacote. O objetivo não é atuar sobre o que aconteceu na Lava Jato, sobre o que aconteceu em outros grandes casos de corrupção, mas sim evitar que eles se repitam, evitar que esses sucessivos escândalos de corrupção aconteçam no futuro. O segundo ponto é que essas propostas são apartidárias. Elas não têm nada a ver com partido, porque corrupção não tem nada a ver com partido. Corrupção é apartidária no Brasil. Em razão dessas características e da aptidão dessas medidas, mais de 1.000 entidades, além de mais de 2 milhões de assinaturas, apoiam concretamente essas 10 medidas, incluindo entidades altamente imparciais e reconhecidas nacional e internacionalmente, como a AJUF, Associação dos Juízes Federais, como a Transparência Internacional, entidade fundada na década de 90 em Berlim e uma das mais reconhecidas mundialmente no combate à corrupção. Hoje nós temos aqui especialistas que representam um imenso grupo de pessoas. Temos especialistas ligados ao Ministério Público Federal, aos Ministérios Públicos dos Estados, à Justiça Federal, à Contradoria Geral da União, ao Tribunal de Contas da União, a movimentos sociais. Temos, inclusive, um presidente de uma Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Após fazer os 3 pontos, que a corrupção mata, que um paraíso de corrupção é um paraíso de impunidade, e que nós precisamos de um sistema de desincentivos contra a corrupção, como as 10 medidas contra a corrupção, eu gostaria de encerrar dizendo que nós precisamos reaproximar o Congresso e a sociedade. É preciso que a sociedade reconheça que nem todo político é corrupto, que não cabe generalizar, porque a generalização condena os bons com os ruins. Mais do que isso, a generalização afasta as boas pessoas da política, quando o que nós queremos, na verdade, é o contrário, que as boas pessoas vão para a política. De outra parte, é preciso que o Congresso perceba que tem em suas mãos uma oportunidade de ouro, de ouvir mais de 2 milhões de pessoas que não querem viver num outro país, mas querem viver, como tem se dito, em um outro Brasil. Não só eu, mas cada cidadão que colocou a sua assinatura nessas propostas, cada entidade que apoiou formalmente essas propostas, depositou as suas esperanças, as esperanças da democracia neste parlamento, nesses congressistas. Eu, particularmente, deposito a minha esperança de ter uma justiça que funcione de modo igual, de modo republicano, com pobres e ricos e poderosos e influentes, de modo cego. Porque eu acredito que uma justiça igual para todos, como nós temos visto na Lava Jato, vai constituir um sistema efetivo de desincentivo à prática da corrupção, para que o dinheiro público possa retornar para a sociedade em serviços essenciais, sendo investido em segurança, educação, saneamento básico e saúde. Eu agradeço a todos vocês por essa oportunidade e gostaria de voltar a palavra ao presidente para que nós possamos seguir, ouvindo agora sim grandes especialistas em cada um dos assuntos.
Celina, vai fundo. Bate mesmo. Eu recebi uma sequência de nomes aqui para chamar.